Fala pessoal, a gente está aqui diante do novo BMW iX1, último lançamento aí da marca alemã, baseado no X1, né, seu irmão a combustão. Aqui é um carro totalmente elétrico, que no caso custa R$421 mil. Para ter um efeito de comparação, é um preço mesmo ali parecido com algumas versões do XC40 da Volvo, né? E ele está, por exemplo, abaixo do Mercedes EQA, que custa R$480 mil. E é um carro que no ciclo WLTP de autonomia faz 440 km, então está numa média também legal para aqueles que já se preocupam de imediato ali sobre a autonomia. Então, bora conferir mais detalhes? Começando aqui pela dianteira, a gente vê, né, como eu já adiantei, muitas similaridades com o X1. A gente tem curvas na assinatura de LED, com mais texturização aqui embaixo, e a máscara também ela é de black piano aqui. Então ele não só reforça muito a esportividade, como também o requinte, eu diria, e isso dá muita presença para o carro. No mais, a gente vê, contrastando bastante, né, com a cor branca, que a gente tem molduras de preto brilhante também aqui embaixo. Temos uma passagem de ar aqui, uma parte vazada no para-choque, para poder mandar ar ali para a caixa de rodas. Isso ajuda a tirar a turbulência, ajuda também a fazer resfriamento de ar ali, para poder, por sua vez, ajudar a não superaquecer os freios, inclusive. E a grade dianteira é toda de black piano também. Aqui na frente, no caso, né, nessa parte superior, ela já não é vazada, ela é toda fechada. Isso ajuda, inclusive, na aerodinâmica. É um carro mais aerodinâmico do que o X1, ainda que o X1 tenha um recurso interessante que aqui não tem, porque não precisa, é que a grade dianteira do X1 ela abre ou fecha tanto em função da velocidade quanto em função da temperatura do motor. Então isso cria uma dosagem interessante entre aerodinâmica e resfriamento do motor também, né? Ou aquecimento, se o motor estiver frio, o tempo estiver frio, a grade vai se manter fechada por mais tempo. Mas enfim, continuando aqui para mostrar os destaques, né? O capô, ele tem uma largura interessante, mas ele é mais comprido, eu diria. Então ele tem uma dimensão legal aqui, com dois cortes que produzem aqui um efeito de luz e sombra, inclusive. Então aqui a gente tem uma área mais iluminada aqui também, e aqui uma área já por sua vez mais escura, né? O logo da BMW, ele já é o logo novo, só que ele tem aqui uma moldura mais azulada mostrando que ele é da linha dos elétricos. Isso é bem típico, bem padrão da marca. E a parte do para-choque aqui embaixo, quando a gente vê como um todo, né? Você vê que ela é bem recortada, bem esportiva. Isso porque é padrão da oferta desse carro no Brasil pela BMW, o kit M Sport, né? Então é o kit mais esportivo de estética. Isso inclui aqui os para-choques, essas rodas de 20 polegadas que a gente já vai mostrar para vocês, o interior ali com algumas customizações também, entre outros detalhes. Então, começando agora a falar da lateral, temos, né, aqui, por exemplo, um ponto de sensor, temos sensores ao redor de todo o carro. Aqui são as rodas de 20 polegadas exclusivas da versão M Sport, que é a única oferecida no Brasil, com também aquele mesmo padrão de logo azulado em volta, e um aço aqui mais fosco, né, o que é bem interessante. Normalmente são cromos, né, que as marcas gostam de usar. Então aqui fica um contraste legal entre um aço fosco e aqui um cinza fosco também. Os discos aqui também são interessantes, são grandes. Você vê bem aqui a parte da ventilação deles. E agora acho que a gente já pode passar mais para as laterais. Temos câmeras também nos retrovisores aqui, que por sua vez são uma moldura de black piano. Aqui no teto a gente também nota um arco aqui de preto brilhante. Aqui nas colunas também a gente vê mais uma vez essas cores. E aqui embaixo na soleira, para finalizar a parte mais inferior, né? Então a gente tem uma percepção de volume bem interessante e de esportividade, né? Porque temos aqui, ao mesmo tempo que superfícies mais flats, né, mais retas, a gente tem aqui algumas brincadeiras com volume, né, com a parte mais abaulada aqui, com a parte mais afundada aqui, e linhas que vão ali subindo e descendo, dão um dinamismo bem interessante para a carroceria. Chegando aqui à traseira, a gente nota que ele tem um padrão diferenciado aqui de linhas de volume, porque no caso, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, aquele vidro menor, que é típico dos carros esportivos, a gente tem um aerofólio grande com uma caída mais acentuada do que o normal, e a gente tem aqui uns relevos também bem destacados, por exemplo, aqui na parte de cima, que é um relevo mais protuberante, e partes mais afundadas como essa aqui, e aí depois ressalta de novo no para-choque. Então a gente tem uma diferença bem grande assim de desenho, de curvatura, e o que dá um destaque muito grande, de fato é inegável, são aqui as lanternas de LED para a traseira, né? Faz essa assinatura bem marcante, porque primeiro ela é bem acesa e segundo porque ela tem até um vinco aqui, né, na lateral.
Então isso ressalta bastante a impressão de tamanho aqui do conjunto óptico, chega a ser até maior do que o que ele realmente é. No mais, vemos também o logo iX1 aqui presente. Aqui na parte de baixo a gente já nota aqui uma imitação de saídas de escapamento, que o carro não tem qualquer escapamento, tudo de preto brilhante aqui, e temos também os difusores aqui na finalização do para-choque traseiro. E essa é a versão, é a única versão oferecida no Brasil, né? Com o pacote M Sport, mas na versão xDrive 30, que no caso não é 30i, porque não é o combustão, né? E já é então, portanto, o pacote mais completo para o carro. Vou fazer aquele rápido teste de abertura aqui, não tem, mas ele tem abertura elétrica no porta-malas, né? E a gente já pode mostrar para vocês o que temos aqui. Com o porta-malas aberto a gente pode notar a capacidade, né? Antes de tudo, isso aqui é o step temporário do carro. Ficaria bem capenga, porque as rodas são de 20 polegadas e se você bota esse step vai dar aquela inclinada, então ele é um step para você rodar realmente em baixas velocidades. Mas o espaço de malas aqui eu diria que é compatível com o porte do carro. Não é como aqueles SUVs médios, que inclusive pelo preço você poderia, ao invés de comprar esse, optar por um SUV médio, que você teria mais capacidade de malas. Mas eu acho interessante para você ter um carro que não é tão grande também, né? Os SUVs médios de hoje em dia são bem compridos, bem largos. E aqui na parte de baixo, vamos ver se a gente consegue levantar com esse step junto. A gente já pode perceber aqui, ó, né, onde está mantido o carregador do carro, onde você pode plugar ele nas tomadas. E esse é um espaço que ele é apenas mesmo para esse carregador, é um pequeno bagageiro só, não tem uma área útil muito interessante para, por exemplo, expandir aqui, né, o porta-malas. Inclusive você nem conseguiria usar muita coisa com esse step aqui, que é o que vem no carro, que é obrigatório por lei, né? Mas enfim, pelo menos temos ganchos de fixação ali, né, para você deixar isso preso e não ficar sambando. E apenas um toque no botão para você fechar de novo e seguir viagem. E agora chegamos ao interior do iX1 para mostrar o que encontramos aqui de novidade e o que se prolonga do exterior, né, de toda aquela esportividade, daquela parte mais disruptiva que a gente mostrou para vocês. E a resposta é, eu diria que é tudo, ou quase tudo, né, enfim, porque a gente tem sim aquele mesmo arrojo, aquela preocupação com linhas agressivas, e aqui no caso a gente nota muito mais, né, o trabalho com materiais mais sofisticados. No caso, quando a gente fala de acabamento, a gente tem couro em tudo quanto é superfície, é um couro, diga-se de passagem, de excelente qualidade, né, com costuras brancas. Nos bancos também ele se faz presente, são bancos que têm uma espuma mais firme, agarra muito bem os ocupantes e por isso ele está muito de acordo com a proposta esportiva de condução. E esse aqui é o único que tem massagem aqui, a gente pode regular ela ali na central multimídia. De repente, talvez, né, o passageiro aqui fique passando um pouco de vontade, mas faz parte. Então, notamos aqui o volante, né? No caso, ele é um volante com aros mais grossos, assim, então dá uma pegada mais firme. A gente também tem nesse aro de baixo uma área vazada nas laterais, junto de uma moldura de black piano aqui ao centro, e a base M Sport, né? Então, no caso, se trata de um volante totalmente aqui da divisão mais esportiva da marca. Temos aqui na frente duas telas curvas, voltadas mais aqui ao motorista, emolduradas pelo preto brilhante aqui, e eu diria que ela é bem intuitiva para mexer, uma das mais intuitivas, pelo menos para o meu tipo de uso aqui, porque você tem vários atalhos à disposição ali. No caso, se você abre este aqui, por exemplo, você já vai se deparar com todas as funções do carro, sem muito mimimi, né? E outras abas se abrem aqui, outros atalhos, se você quiser sair daqui e ir direto, por exemplo, para a mídia, que é aqui o caso que eu cliquei para o rádio, né? Entre outras funções que você pode deslizar aqui como um tablet, né? Até notícias temos, olha que interessante. O cluster aqui pode ser também definido de diversas formas, principalmente por aqui, né? Por meio deste atalho aqui. Então, se você aperta, você abre algumas telas que você pode mudar aqui a parte de layout, inclusive a parte também do head-up display, que é essa tela que fica aqui na nossa frente, né? Então acho que é tudo muito fácil de entender, de manusear, isso é o que mais importa. No mais, temos um carregador de indução aqui na parte de baixo, ele é vertical e conta com uma trava, né, para afixar aqui o celular e ele não ficar sambando. Essas cores que vocês estão vendo aqui embaixo e que também elas se fazem presentes aqui no painel, é porque a gente está no modo de condução mais tranquilo do carro. Se você colocasse um modo de condução mais esportivo, as luzes iam ficar mais vermelhas. E a gente não destacou, né, não detalhou ainda, como ele é muito bem trabalhado também na parte de metais. Então aqui a gente tem um aço mais escovado, aqui a gente tem um aço com uma textura aqui, um aço mais escuro.
e sistema de som Harman Kardon, que não pode faltar. O console, por sua vez, ele é bem minimalista. Temos aqui também mais alguns atalhos, como por exemplo nesse botão de My Modes aqui, que é onde eu posso botar no modo esportivo e tudo fica mais vermelho, né? E a condução do carro vai mudar também. Ele mudou aqui a forma como ele vai entregar as acelerações. No mais, aqui a gente encontra outros atalhos para o motorista, o Auto Hold, aqui é feita a seleção das marchas, o botão Park, aqui é onde liga e desliga o carro, e aqui é onde você aciona o botão de pane, né, de pisca-alerta. E para abrir o console aqui, ele é feito lateralmente. E o console ele é flutuante, né, ele tem uma área vazada aqui embaixo que também serve como bagageiro. Fora as duas portas USB-C bem aqui. No mais, temos um teto solar panorâmico bipartido, ele vem até aqui atrás e a abertura é feita apenas até aqui. Mas já dá uma área iluminada bem interessante, como vocês podem ver nesse diazinho mais ou menos aí nublado, né? E agora a gente já pode ir chegando aqui para o espaço traseiro. Vemos, né, principalmente por aqui, o porquê, né, os motivos pelos quais esses bancos aqui agarram tanto e ao mesmo tempo também são bem envolventes. No caso, olha só, essas ombreiras aqui são bem grandes, né? E firmes também. Se você tenta mexer a espuma, você mal consegue fazer isso. E agora a gente pode sentir como é que é a acomodação aqui atrás. No caso, os materiais eles todos se prolongam até a traseira. Então são os mesmos materiais premium aqui, com exceção a parte de cima, que é um plástico que você mal dá para perceber que é um plástico, porque ele tem muita qualidade, tem uma texturização bem legal. Temos também a mesma iluminação ambiente aqui para a maçaneta, aquela haste vazada aqui, sistema de som Harman Kardon também. Esse banco eu regulei no caso para mim que meço 1,72 e a acomodação dos joelhos ainda é tranquila. Temos também um recuo que ajuda bastante nessa função. E aqui já podemos analisar como é que fica para o ocupante do meio. O túnel central não é tão elevado, mas o console ele avança bastante para cá. Então os pés eles não podem ser acomodados dessa forma, apenas aqui nas laterais, e ainda vai sobrar um espaço ok para os ocupantes que sentam nas janelas aqui. De todo modo, temos também saídas de ar traseira e duas portas USB-C. Então a acomodação aqui é digna mesmo de um carro premium. Seja na dianteira, seja aqui na traseira, mas é um carro que vocês vão ver agora como ele é muito bom para dirigir. Ele vai agradar mesmo aquele que se senta neste lugar aqui. Ao volante agora do BMW iX1, a gente vai perceber o que ele traz aqui de destaques. Inclusive, lembrando que a gente já andou inclusive no X1, né? Que custa ali perto de 100 mil a menos do que esse. Mas mesmo que seja aparentemente o mesmo carro, dá para perceber que muitas diferenças se fazem valer aqui na hora de você dirigir. Primeiro, porque você não ouve nada, né? Segundo, que a progressividade do acelerador aqui, pelo que a gente pode sentir nessas velocidades mais baixas, né? Ele é muito mais progressivo, né? Você tem um curso muito mais definido, você vai apertando cada vez mais o pedal e ele vai respondendo cada vez mais. O outro motor, apesar de ser muito bom, não é também o enorme destaque do carro. Ele é um motor 2.0 turbo de perto ali de 200 cavalos, né? O modelo a combustão, só que não tem essa mesma pegada esportiva desse carro, porque aqui a gente tem 313 cavalos, né? No caso ele acelera de 0 a 100 em 5,6 segundos, com máxima limitada eletronicamente a 180 por hora, e aqui são 50,8 kg de torque imediatos, né? Porque é um motor elétrico, então é uma sensação aqui mais ou menos de um carro, eu diria, se fosse a combustão, de 400, 450 cavalos, isso seria o dobro do a combustão, né? E o que é impecável de BMW é a questão aqui da posição ao dirigir. Você fica realmente muito preciso, né? A ergonomia aqui é excelente. E se você vai tentar fazer uma curva aqui, por exemplo, uma saída de curva aqui mais forte, você vê como o carro é muito pregado, muito previsível, né? Eu diria que das marcas premium a BMW é que mais acerta nesse sentido, né? E até mesmo aqui nos ressaltos, né? Enfim, nesses calombos aqui do asfalto de baixa qualidade, a gente não sente também um desconforto, apesar dos bancos serem firmes, apesar da suspensão também querer entregar muito retorno ali do que está acontecendo com a suspensão, com o solo ali, né? E isso, portanto, é um ponto de equilíbrio bem legal, né? A gente não está ainda falando de um carro esportivo que às vezes acaba abandonando ali um pouco essa característica do conforto. E agora dá para sentir a aceleração do carro. No caso, ela entrega toda a potência de forma bem imediata. Inclusive ele tem aqui uma aleta na esquerda que é o modo boost, que ele dura 10 segundos para você querer fazer uma ultrapassagem de repente. Só que se você já está no modo esporte, não faz muita diferença, ele só fica um pouquinho mais ágil.
Então eu vou demonstrar aqui. Se eu aperto a aleta, ele acende aqui no painel, né, vamos dizer, um cronômetro, uma contagem, e você pode fazer a resposta aqui, né, para uma ultrapassagem, de repente, enfim, fica ao seu critério. Se você tiver no outro modo de condução, né, sei lá, um modo eco, aí sim, você vai ultrapassar né, todo o espectro de condução ali, do eco pro normal, pro esporte, para daí você ter essa entrega mais ágil. Acho um recurso interessante para você usar mesmo ali, né, de última hora, nessa situação aí de estrada, de ultrapassagem. Mas de resto, a gente colocou até de propósito aqui o modo esporte, para já ter toda a sensação de direção mais apurada possível, né, com o volante já mais endurecido, com a resposta já mais ágil. E a gente também ligou aqui, né, nessa tela mais arrojada aqui, para mostrar também quantos Gs ele produz de aceleração. Nessa demonstração besta que eu fiz para vocês, já deu mais de 0,6 Gs, isso é bastante coisa. E em curvas e frenagens, do jeito que o carro ele é bem pregado, né, ele tem um centro de gravidade muito baixo, ele faz acho que mais de 1 G, no limite mesmo, né, porque a gente fez uma aceleração levemente curva e também já deu 0,6 aqui. Então é legal acompanhar essas informações, né? Tem um recurso que eu achei interessante mostrar para vocês de manobra. A gente não tá em nenhum tipo de vaga apertada, né, shopping, nem nada, com espaços limitados, mas dá para demonstrar mesmo aqui nesse espaço mais aberto. Eu vou fazer aqui uns zigue-zagues aqui, me botar desse jeito aqui. Aí agora eu vou engatar ré, fingindo que eu parei numa vaga muito difícil. Eu clico, quando você só de botar ré, você aparece aqui assistente de marcha ré. Ele já reconhece o caminho que eu fiz aqui no mapa, né? E ele já tá com o volante aqui autônomo ativo. Eu só solto o pé do freio, dou uma aceleradinha e ele vai sozinho. Aqui eu dei uma serpenteada, né, no caminho aqui, ó. E ele vai fazendo isso. Se eu não quiser que ele vá tão rápido, eu posso dosar o freio. E aqui foi o ponto que eu comecei, no caso, ó. E aí ele já para aqui. A gente tava num finalzinho aqui de guia, enfim. É legal esse recurso para quando você vai entrar numa vaga bem difícil. Aí você fala, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu me botei aqui? Como é que eu vou sair? Você bota ré, aperta esse botão, ele sai sozinho sem bater em nada, né? Então é bem legal. É isso aí, pessoal. O que acharam do novo BMW iX1? Modelo aí que vai disputar no segmento premium dos SUVs elétricos. Está cada vez mais aquecido. Não só comente aqui embaixo para vocês dizerem o que vocês acharam, mas inclusive acesse o All Carros para você poder conferir mais informações, como por exemplo, informações técnicas, impressões de dirigir e por aí vai. Como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Continue sempre com a gente. Fortíssimo abraço. Qual?